Bem, bom dia. Então, nós estamos abrindo as comemorações do cinquentenário da residência do Instituto Raul Soares e, para tanto, vou pedir para vir à mesa o Dr. Marco Antônio Rezende, diretor-geral do Instituto Raul Soares, e representando a FEMIG e as coordenações das residências médicas e multiprofissionais da FEMIG, Dr. Roberto Marini. Convidá-los para participar da mesa. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marco Antônio, depois para o Dr. Roberto, depois eu pego de novo a palavra. Bom, bom dia. Bom, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos presentes, em nome da comunidade hospitalar do Instituto Raul Soares. Bom, felicitar, né, os residentes, ex-residentes, preceptores, ex-preceptores, enfim, convidados, os demais participantes. Muita satisfação rever várias pessoas que participaram desse percurso da residência. Minha fala vai ser breve, porque hoje, na verdade, a palavra está com a residência, né? A festa é da residência e é o foco do nosso encontro hoje. Essa residência é uma das mais antigas, né, residências de psiquiatria do Brasil, a primeira de Minas Gerais, e foi responsável pela formação de várias gerações de psiquiatras mineiros. Então, aqui estiveram presentes nomes importantes, tais como o Dr. Jorge Paproc, fundador da residência, já falecido, Dr. César Rodrigues Campos, expoente da reforma psiquiátrica mineira, que infelizmente também já faleceu, e o Dr. Francisco Paes Barreto, que com o empenho que é habitual, aceitou o convite para participar hoje desse encontro, né, está presente. E, aliás, esse auditório onde nós estamos agora leva o nome dele, né, como uma homenagem à grande contribuição que ele deu a essa residência e ao Instituto Raul Soares. E é uma satisfação muito grande tê-lo como parceiro nosso, contínuo, durante todo esse tempo. Não só enquanto ele esteve aqui à frente da residência, mas até hoje tem contribuído muito. Eu gostaria, então, de destacar 2 pontos relativos à nossa residência. O primeiro deles diz respeito à convivência possível e desejável, neste espaço, dos diferentes discursos que marcam o campo da saúde mental. A programação deste colóquio é um exemplo disso. Essa não é uma tarefa fácil, como todos que já se ocuparam dela bem sabem. Não se trata de negar os tensionamentos eventualmente existentes, nem tampouco de buscar um suposto ecletismo, sempre postiço, insípido e inócuo. Ela deve ser, isto sim, o resultado de uma postura de respeito às diferenças, sem, contudo, renunciar à disposição de interrogar permanentemente cada um desses saberes, com um olhar crítico, atento às singularidades e aos princípios que fundamentam cada um desses campos. Essa operação abre a possibilidade de que cada residente possa, à luz dessa experiência, pensar a sua prática e encontrar o lugar que deseja ocupar na sua vida profissional. Outro aspecto que eu quero ressaltar é o caráter dinâmico da residência. Partindo da época em que toda a assistência psiquiátrica estava encerrada dentro dos muros do hospital, a residência teve papel fundamental como um dos principais protagonistas na busca de saídas.
nos momentos mais difíceis dessa trajetória, ela se fez presente, com um papel preponderante no questionamento das práticas seculares e na proposição de novos arranjos possíveis. A realidade é mutável, a estrutura da rede de atenção à saúde mental se altera ao longo do tempo, o equilíbrio das forças políticas se modifica periodicamente como resultado das alternâncias de poder e o conhecimento técnico avança como consequência do trabalho de pesquisa. Somos afetados por essas mudanças, ocasionalmente arrancados bruscamente do nosso lugar de conforto. Temos que repensar continuamente o papel que a instituição pode e deve desempenhar e que tipo de psiquiatra queremos formar. Nesse percurso, precisamos, por vezes, efetuar correções de rota, buscar novos rumos, sem, contudo, abrirmos mão dos princípios que nos são tão caros. Falamos, sobretudo, do lugar de uma instituição de saúde pública e do compromisso ético com a construção de um sistema de saúde à altura das demandas e das necessidades da nossa população, mesmo que a conjuntura, às vezes, aponte na direção contrária. Desejo a todos um excelente dia de trabalho e, por que não, também de festa. Que a residência de psiquiatria siga adiante, orgulhosa da sua história, porém, ciente de que jamais descansará em berço esplêndido. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, na pessoa do Sérgio e do Marco Antônio, cumprimentar o Instituto Raul Soares por esse momento de festa, pelo esforço em organizar essa celebração, né? 50 anos tem uma conotação muito especial e, de dentro da coordenação de residências em saúde da FHEMIG, eu posso dizer que nós estamos falando de um programa super respeitado, né? Super procurado, que tem uma relevância muito grande, tanto do ponto de vista da formação de profissionais, quanto de atuação no sistema de atenção à saúde mental. Então, é com muita alegria que eu estou aqui presente. Desejo mais 50 anos de vida para a residência e espero que vocês tenham um bom dia de trabalho, de encontro, de confraternização, porque, na verdade, isso é uma obra coletiva de várias pessoas que já aqui estiveram e que também continuam dando sua contribuição. Então, eu queria deixar um abraço aqui a todos e felicitá-los pela data. Um abraço. Então, eu fiz um texto, gostaria de ler para vocês. Ele se chama Determinismo e Contingências. Senhoras e senhores, saudações. Excelentíssimo senhor Dr. Marcos Marini, coordenador das residências médicas e multi da FHEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, excelentíssimo Dr. Marco Antônio Rezende, diretor-geral do Instituto Raul Soares. Meus cumprimentos. Agradeço pelas suas ilustres presenças. Agradeço-lhes a presença das autoridades, dos colegas psiquiatras, dos preceptores, ex-preceptores, residentes, ex-residentes, estudantes e do público em geral. Muito obrigado. Para mim é uma honra abrir essa celebração nesse momento histórico. A residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares, fundada em 20 de março de 1968, completa 50 anos de vida. A residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares, FHEMIG, é uma jovem senhora que, ao longo de 5 décadas,
pariu cerca de 400 filhos. Esses filhos também possuem um pai, que exerceu de maneira digna a sua função e hoje exerce sua função pelos seus efeitos e influências. O nome dele é Jorge Paproc. Paproc foi um homem multidimensional, visionário, fora do seu tempo. Talvez tenha sido o primeiro neurocientista de sua época, um exímio bem-sucedido pesquisador de psicofármacos. Paproc publicou inúmeros artigos científicos nessa área. Paproc também foi membro do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e, junto com Eunice Rangel, introduziu na residência o estudo da psicanálise de Freud. E, bem mais tarde, os seus alunos trouxeram o estudo de Lacan. Paproc idealizou e implementou o regime de Open Door e as oficinas terapêuticas. Esse ato marcou de maneira indelével a história da residência, abrindo campo para 10 anos depois, Antônio Simone, Francisco Paes Barreto, César Rodrigues Campos, Ronaldo Simões e tantos outros colegas, além dos residentes, receberem aqui no Instituto Raul Soares Franco Basaglia para uma série de conferências em 1978, o que foi o ponto de partida para a reforma psiquiátrica no Brasil. Acrescenta-se esse movimento como força de influência a vinda de Michel Foucault a Belo Horizonte, trazida por José de Anchieta, Célio Garcia, na Fafiche e no Hospital Santa Clara, em 1973. Esses acontecimentos levaram a residência do Instituto Raul Soares a protagonizar a reforma psiquiátrica nacional e abraçar a causa da saúde mental. Ainda sob Paproc, ele foi um profundo conhecedor da psiquiatria clássica e da psicopatologia, marca essencial da influência no ensino dessa residência. Corre a boca miúda que o espírito de Paproc habita os corredores do Raul e que ele, ao encarnar os 4 campos de forças epistêmicas, constitui um cabo de alta tensão da residência e que, vez por outra, um ou outro residente recebe uma dessas cargas elétricas de alta voltagem. Hoje, a residência do Instituto Raul Soares se ampliou, se diversificou, se complexificou e se tornou uma espécie de tabuleiro de xadrez em pleno jogo, um mosaico de diferentes matizes, uma espécie de rede de saberes que contém suas linhas de convergência e divergências, suas amarrações e também os seus buracos. Uma miríade de disciplinas foi agregada ao seu programa. Pode-se dizer que hoje não há matéria, doutrina, assunto ou disciplina em psiquiatria que não seja contemplada pelo programa da residência. A partir de agora, procurarei localizar 2 campos de ação reconhecidos na vida, concernentes ao determinismo e à contingência, uma díade indissociável e inconciliável. São Tomás de Aquino assinala na súmula teológica a experiência do determinismo e da contingência no jogo de dados. Quando os dados se encontram na mão fechada, prestes a serem arremessados, é pura contingência, mas quando eles caem e revelam o resultado, este é reconhecido como obra do destino. Assim, do ponto de vista estrutural do determinismo e da necessidade, a residência do Instituto Raul Soares se organiza em 3 anos, a partir de 2007, com o 4º ano opcional. Grosso modo, no 1º ano, os residentes desenvolvem atividades no Centro de Atenção à Crise, na enfermaria, no ambulatório de egressos do IRS e no estágio de clínica médica do Hospital João 23. No 2º, os residentes estão nas atividades dos ambulatórios de pesquisa em esquizofrenia refratária,
no ambulatório de transtorno do humor, de psicogeriatria, de ansiedade, de transtornos alimentares, de psicoterapia de foco psicanalítico, de psiquiatria comunitária, de neurologia, da clínica do sono, no estágio de atenção básica e em fase de implantação, além do estágio de interconsulta psiquiátrica. No terceiro ano, a residência em sistema de parceria com a rede FEMIG e com a rede de saúde mental da Prefeitura de Belo Horizonte, oferece os estágios em psiquiatria infantil no CEPAI, em dependência química no Centro Mineiro de Toxicomania, estágios em serviços substitutivos no CERSANS e no CERSAN-AD. E, por fim, os estágios opcionais, quando os residentes em estágios de intercâmbio conhecem e comparam a residência do Raul com as demais de outros estados e países. Ainda é necessário ressaltar o estágio supervisionado na urgência, que é distribuído em formas de plantões ao longo do segundo e do terceiro ano. Ademais, temos um quarto ano opcional em psiquiatria forense e em psicoterapia, com área de concentração em psicanálise. A residência de psiquiatria tem como parceira a residência multiprofissional. Em ambos os conjuntos de residentes são compartilhadas atividades teóricas e práticas. É necessário dizer que os residentes participam de reuniões das equipes multidisciplinares e assistenciais, sejam elas em mini-equipes ou em equipes ampliadas. A residência oferece cursos teóricos, tais como de nosologia, psicofarmacologia, psicopatologia, saúde mental, história da psiquiatria, psicanálise, leituras de artigos de revista e, por fim, a sessão clínica. A sessão clínica é um dos pontos altos dessa residência e tem a finalidade de construir, apresentar e colocar em debate o caso clínico escolhido previamente pelo residente e supervisionado pelo preceptor. A sessão clínica é uma oportunidade de tecer uma costura entre a teoria e a clínica e colocar em evidência os sucessos e os êxitos terapêuticos, mas também os impasses da clínica e as dificuldades encontradas no manejo da transferência durante o processo do percurso da assistência, além de ser a ocasião dos residentes participarem do debate provocado pelos preceptores. A residência do Instituto Raul Soares desenvolve ainda a apresentação de enfermos, a apresentação de dissertações e teses, a apresentação sobre os avanços da neurociência. A residência recebe, em sistema de parceria e de convênio, os residentes de outras instituições, como os de psiquiatria, do Hospital das Clínicas da UFMG, que são convidados para fazerem parte de seu primeiro ano no Raul Soares, e depois retornam para fazer o treinamento em serviço de urgência no IRS. Recebemos os residentes do IPSENG para o curso de psicanálise e para o estágio nos transtornos alimentares. Ainda recebemos residentes de neurologia da Santa Casa para um estágio em psiquiatria e os residentes que vêm de outras instituições para fazer os estágios opcionais. Ainda é necessário frisar que a Coreme se reúne mensalmente para discutir assuntos internos e que essa residência está em dia com o credenciamento do Ministério da Educação e Cultura, pois é ele, e não outra entidade, que avalia, vistoria, fiscaliza e autoriza o seu funcionamento, além de conferir o diploma com o título de especialista em psiquiatria pelo MEC a cada residente na conclusão da residência. Então, o que faz a residência do Raul diferente das demais, sendo que essas disciplinas e essa estrutura são, supostamente, ofertadas também em outras residências?
Certamente não há uma única resposta. Talvez seja o complexo programa da residência, que quase alcança 60 horas semanais apregoadas pelo MEC. Talvez seja a história da psiquiatria e do Instituto Raul Soares, uma instituição quase centenária. Talvez seja as conjunturas vividas, os contextos experimentados, talvez seja a sua ampla experiência clínica, a sua dedicação ao SUS. Talvez seja as suas contradições e seus equívocos, seu espírito de vanguarda, a investigação e a pesquisa, e seu corpo clínico amplo de preceptores de formações múltiplas. Talvez sejam os acontecimentos que atravessaram e atravessam o seu tempo, e o seu caminho percorrido e delineado de diversas maneiras. Enfim, acredito que sejam todos esses elementos em conjunto que se mesclam num caldeirão, conferindo estilo, força, complexidade, entusiasmo e singularidade à residência. Do ponto de vista da contingência, particularmente no que concerne a relação ao ensino, a supervisão e a relação entre o preceptor e o residente, pode-se dizer que encontramos na residência dois tipos de real: um real impossível e um real da contingência. Freud ressalta que existem três profissões impossíveis: aquela que se dedica a governar, aquela que se propõe a analisar e, por fim, aquela que se consagra a ensinar. O último exemplo concerne diretamente aos preceptores. Esse impossível confere um paradoxo ao preceptor, visto que ele não existe. Para o MEC, existe a residência, existe o residente, mas não existe o preceptor, visto que o Ministério não reconhece o cargo de preceptor e tampouco há remuneração para ele. Portanto, a residência é advertida pelo impossível de ensinar. Entretanto, esse impossível não seria sanado pelo reconhecimento do MEC, do cargo de preceptor e sua remuneração contingente. Segundo Freud, há um impossível de ensinar que perpassa toda a docência. No caso dos preceptores, há um impossível de ensinar de como se tratar a loucura, na medida em que nenhum protocolo irá responder ou o mais recente guideline poderá nos guiar nos labirintos da clínica psiquiátrica, perpassada pelo domínio do biológico, pelo campo da subjetividade e pelo âmbito do social. Assim, esse impossível nos submete a uma dificuldade de ensinar, na medida em que o sujeito portador do sofrimento mental não se reduz a qualquer um desses campos de saber. Existe algo no campo do sujeito que resiste ao enquadre dos protocolos e às esferas do saber, e é justamente isso que nos interessa. A psiquiatria é maravilhosa. Tudo se encaixa na teoria, menos o sujeito, e é dele que nos ocupamos. Então, o que nos resta transmitir uma experiência e um ensino na medida em que quem ensina aprende. O encontro entre o residente e o preceptor, para além dos determinismos, da estrutura de funcionamento da residência, das formalidades e das normas regimentais, é sempre contingente. Portanto, o encontro pode acontecer e pode não acontecer. Se não acontecer, o residente terá recebido sua educação formal e será um psiquiatra no final de 3 anos com um diploma de especialista. Porém, se acontecer, se o residente for contaminado de maneira contingente, um ensino poderá se transmitir, de sorte que poderá ocasionar marcas indeléveis na vida profissional desse jovem médico.
creio que o que se transmite ao residente, que vai da supervisão integral à completa autonomia, concerne mais ao que o preceptor é e o que ele faz, a partir da sua experiência, do ponto de vista ético, do que ele fala ou diz a respeito do que conhece na teoria. Um colega, Eduardo Vilar, meu ex-residente, formulou uma pérola. O residente é um precipitado de preceptores. Assim, cada residente vai compondo por afinidades o que ele recolhe a partir de pedaços de seus preceptores, aquele psiquiatra que ele deseja se tornar. Os resultados que se angariam, se por um lado no âmbito da necessidade, da estrutura, do funcionamento do programa, é um aprendizado dos residentes em curva exponencial. E nos anos seguintes, o que se efetua é uma lapidação da pedra preciosa extraída de uma pedreira, de um quebrar de pedras, recolhida em estado bruto. Por outro, sob a luz da contingência, o que está em jogo é o valor de uso de cada pedra preciosa, de como cada estudante graduado faz valer, do ponto de vista ético e do conhecimento, a partir de seus desejos e de suas demandas, a sua transformação no psiquiatra que ele escolheu se tornar. Em virtude dos acontecimentos que marcaram sua história e os ventos que sopram do contemporâneo, busquei em vão uma imagem que pudesse exemplificar o que é a residência de psiquiatria do IRS hoje. Entretanto, enquanto passava de carro pela rua Bernardo Guimarães, entre Ceará e Avenida Bernardo Monteiro, por obra do acaso, encontrei a imagem que buscava. Uma árvore frondosa. Tinha sido cortada há poucos anos, e dentro de sua raiz, de quase 2 metros de diâmetro, nascera a mesma árvore, porém outra. Sua base imponente estava lá, sólida e profunda, e dela emergia uma nova árvore, de cerca de 1,5 metros de altura, delicada e distinta, mas que já era capaz de produzir flores. Hoje, a residência de psiquiatria é assim, clássica e vintage, porém nova, rica em recursos e adaptada aos novos tempos. Mesmo que tentássemos redesenhar a residência de outrora, duplicá-la, percorrendo cuidadosamente o seu traçado anterior, com a recomendação de nada mudar, observaríamos que tanto o traçado original quanto o seu redesenho seriam afetados pela linha superposta. Portanto, ela é a mesma de sempre, há 5 décadas, todavia sempre diferente, renascida, visto que sempre nova se torna outra, já que é impossível refazê-la, repeti-la. Assim, a residência de psiquiatria do Raul é o lugar da diversidade, da novidade, da pluralidade, da psiquiatria clássica sempre nova, da psiquiatria atravessada pela subjetividade, pelos avanços da psicofarmacologia e pelos imbróglios do social. Contudo, é necessário afirmar que, se por um lado sua singularidade é a sua potência, o seu tesouro e sua maior riqueza, por outro, também a sua fragilidade, delicadeza e vulnerabilidade, visto que cada vez mais deparamos com discursos homogeneizantes, com propostas do pensamento único, do mestre contemporâneo, que nos chegam como um rolo compressor, prometendo retrocessos. Então, a residência, como um lugar de formação, necessita ser cuidada e defendida, para que o residente possa concluir a residência
com capacidade crítica de pensar a psiquiatria. Em última instância, essa é a nossa maior finalidade, a nossa maior missão, a nossa trincheira, é a de formar psiquiatras que sejam capazes de pensar por si mesmos, de pensar a psiquiatria. Inspirado no livro de Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, por fim, posso afirmar que a residência fundada por Jorge Paproc, em 20 de março de 1968, hoje, em 2018, 50 anos depois, também não terminou. Ainda estamos no jogo. Certamente não serei convidado para a festa do centenário da residência de psiquiatria do IRS. Entretanto, espero que os mais jovens possam estar lá, no futuro, com saúde e vigor para celebrá-la. Vida longa à residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares. Muito obrigado.